Aberta a sessão plenária. Solicito ao vereador Pedrinho Nogueira que faça a leitura de um versículo bíblico. Boa noite a todos. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2015, às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 87ª sessão ordinária da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vice-presidente Alex Nogueira, com a presença da vereadora Adriana Costa, Pedro de Lima, Pedro Nogueira e Clodoaldo. A ausência dos vereadores Roberto Mota, José Kerstin, Ismael Padilha, Francisco Cabrini, Vanderlei de Oliveira e Paulo Horácio. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a processão de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, a vereadora Adriana de Moraes Castro procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, fez a leitura do Salmo 128. Na sequência, segundo o vice-presidente vereadora Pedro Nogueira, fez a leitura do expediente recebido. Em seguida, a primeira secretária anunciou as providências da mesa. Dando sequência à sessão, passou-se ao espaço para oradores inscritos e fizeram o pronunciamento os vereadores Adriana Costa, Alex Nogueira e Clodoaldo. Não havendo mais inscrito para o espaço de oradores e não havendo o número regimental de vereadores para adentrar a ordem do dia, o presidente desta sessão, vereador Alex Nogueira, agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura dos expedientes recebidos e das providências da mesa. Ofício do gabinete do vereador Alex. Venho, através do presente, informar a Vossa Excelência a impossibilidade de comparecimento à sessão ordinária do dia 1º de junho de 2015, conforme o artigo 17, parágrafo 1º do Regimento Interno. Vereador Alex. Também a vereadora Adriana Costa. Venho, através do presente, justificar minha ausência à sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de junho de 2015, em conformidade com o disposto no artigo 17, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis. Vereadora Adriana Costa. Justificativa também do vereador Ismael Padilha. Venho, através do presente, justificar minha ausência na sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de junho de 2015, em conformidade com o disposto no artigo 17, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis. Vereador Ismael Padilha. Projeto de Lei número 019/2015, de iniciativa do vereador Clodoaldo. Requerimento número 011/2015, iniciativa do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Projeto de Lei número 018/2015, de iniciativa do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Projeto de Lei número 17/2015, do vereador Clodoaldo Nepomuceno Pinto Júnior. Projeto de Lei 1728/2015, Prefeito Municipal, Lisandro José Ferreira. Projeto 1727/2015, também do Prefeito Lisandro José Ferreira. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Providências da mesa. Normais, senhor presidente. Espaço de 30 minutos. Solicito ao vereador Vanderlei. Não há ninguém inscrito, senhor presidente.
Dago às comissões se há algo a apresentar. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura em segunda discussão e votação do projeto 1719/2015, de iniciativa do prefeito municipal. Projeto de lei número 1719/2015, súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 243.023,30 e dá outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura em segunda discussão e votação do projeto de lei 1722/2015. Projeto de lei número 1722/2015. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 2.100.000 e dá outras providências. É 2, né? R$ 2.100.000. Tá. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura em segunda discussão e votação do projeto 9/2015, de iniciativa da vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. Projeto de lei número 009/2015, iniciativa da vereadora Adriana Costa de Castro Moraes. Súmula. Declara de utilidade pública a Associação de Amigos dos Idosos de Araucária, conforme especifica. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura em segunda discussão e votação do projeto de lei 15/2015, de iniciativa da vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. Projeto de lei 015/2015, iniciativa da vereadora Adriana Costa de Castro Moraes Castro. Súmula. Institui o Dia Municipal de Conscientização da Adrenoleucodistrofia, conforme especifica. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura do parecer 34/2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 16/2015, de iniciativa do vereador Luiz Nogueira. Parecer número 34/2015 da Comissão de Justiça e Redação tem como relator o vereador Josué de Oliveira Kersten. Em discussão, o presente parecer. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura do projeto de lei de todos os artigos de autoria do vereador Alex Luiz Nogueira. Projeto de lei número 16/2015, súmula. Proíbe a venda de rifas por aluno menores de 18 anos matriculado nas escolas e CIMEIs municipais de Araucária. Artigo 1º. Fica proibido a venda de rifas por alunos menores de 18 anos matriculados nas escolas e CIMEIs municipais de Araucária, visando a arrecadação de brindes e patrocínios para as escolas. Parágrafo único. Compreende-se como rifas todas as vendas e tickets, ingressos, cartões, cartelas que façam com que os alunos necessitem abordar pessoas para angariar recursos para a escola. Artigo 2º. O Conselho Tutelar, a direção das instituições de ensino de rede pública municipal e associações de pais e funcionários farão a fiscalização para que não haja organização e venda a que se refere o artigo anterior. Parágrafo único. Excetua-se a explicação desta lei as rifas a fins de organizados pelas APFs, desde que a venda não seja feita pelos alunos menores de 18 anos. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Alex Luiz Nogueira, 27 de abril de 2015. Em discussão. Pela ordem aí, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Horácio. Gostaria de pedir destaque, porque eu acredito que a lei tem que fazer uma adaptação na redação ali, tanto do artigo 1º, e aquele parágrafo único, ele fica excedente ali, já que veda, o projeto, a ideia do vereador é vedar
que o aluno menor de 18 anos faça abordagem tanto para venda quanto para arrecadação de brindes. Então eu vou propor uma emenda na próxima sessão para tentar adequar a redação da lei. E uma outra situação que eu coloco aqui é o seguinte, Paulo, que aqui ele diz o seguinte, que fica proibida a venda de rifas por alunos menor de 18 anos. Então, se ele for maior, é sinal que pode. Daí aqui ele diz que é possível, desde que a PMF faça a rifa, mas daí tem que ser maior de 18. Mas é lógico, mas se for maior de 18, ele está livre pelo artigo 1º. Então ele está conflitando. Então, pedir destaque nos 3 artigos. Eu também. Continua em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro da Gazeta. Eu também gostaria de pedir destaque, e se não mudar a redação do artigo, eu vou votar contra esse projeto. Continua em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Na verdade, esse projeto, nós teríamos que ir mais a fundo no porquê que se fazem rifas em CMEs e escolas para se arrecadar recursos. A discussão maior, na minha opinião, é esta. Por que Fundo que rotativo, né? Fundo rotativo, se tivesse aplicado. Por que se fazem esses tipos de eventos? Porque as escolas ou ICMEIs não dispõem de condições mínimas para comprar materiais básicos para que estas unidades funcionem. As diretoras, as APPFs, apelam para esse tipo de providência, suprindo uma lacuna do poder público. Porque quando nós, e não precisamos dar muitos exemplos, se nós formos lá no CMEI do Capinzal, e se o Ministério Público for chamado lá no CMEI do Capinzal, aquele CMEI tem que fechar. Então, que se proíba, eu considero correto, mas que o fundo rotativo, como citou o vereador Paulo Horácio, que se nós implantarmos com R$4, já está, o projeto já está aprovado, com R$4 por alunos, nós temos 22 mil alunos aproximadamente, dá R$88 mil por mês, R$90 mil por mês. Vezes 12, R$1.100.000. Mas será que a prefeitura não tem? Qual que é o empecilho? Não tem ou arruma pretextos para não disponibilizar? Arruma pretextos. Porque só comparando o que foi gasto em publicidade em um ano, foram R$1.900.000. Então os recursos existem. O que foi gasto lá na CMTC e o que se gasta mensalmente na CMTC, R$312 mil na Companhia Municipal de Transporte Coletivo, R$312 mil para serviços de limpeza e 384 por mês para vigilância e segurança e vigilância. Por mês, R$796 mil. Aí, o 1.100.000 por mês para as escolas, para os ICMEIs, é a desculpa. Na prefeitura, quando não se quer resolver um problema,
ou é licitação que não anda, ou é o Tribunal de Contas, ou está parado no jurídico. Essa é a desculpa de praxe. É uma das três. Portanto, não existe falta de recurso. Esse projeto aqui é importante, a iniciativa do vereador Alex, mas nós temos que dar uma analisada mais a fundo nestas questões de por quê. Por que o ICMEIs e as escolas fazem esse tipo de evento, de rifas para arrecadar dinheiro, para poder comprar coisas básicas, senão está faltando de tudo. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Eu tenho aqui 18 requerimentos, uma moção. Daí, como não vou votar em bloco, incluindo a moção, vamos votar a moção agora do vereador Clodoaldo, 01/2015. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura da moção de repúdio 01/2015, de autoria do vereador Clodoaldo. Moção de repúdio número 01/2015. Requeiro na forma regimental que seja inserido nos trabalhos dessa sessão e enviada a moção de repúdio do vereador Clodoaldo Nepomuceno Pinto Júnior ao governador Carlos Alberto Richa, pelas atitudes opressoras praticadas contra educadores do Estado do Paraná. Vereador Clodoaldo Nepomuceno Pinto Júnior. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Na verdade, esta moção de repúdio, nós protocolamos no dia 4 de maio e hoje está sendo votada, doutor Josué. E é até importante que tenha passado este prazo, porque talvez a cada mês na Câmara Municipal de Araucária ou nas câmaras municipais, nos órgãos de imprensa, nos clubes de serviços, nos programas de rádio, se tenha que relembrar aquilo que aconteceu há praticamente um mês atrás, lá na Praça 29, no Centro Cívico, Nossa Senhora da Salete. Nem vou me estender muito, porque todo mundo sabe, viu, acompanhou o absurdo que aconteceu. Tem coisas que, e o Abraham Lincoln já falava que as pessoas não conseguem enganar por um determinado tempo, todos, daí por algum tempo alguns, mas não conseguem enganar a vida toda. Então, o governador do estado, com aquela postura, né, de bom moço, bonitão, as mulheres aí, que não tô brincando nesse caso, mas muitas mulheres disseram: eu não vou votar por Requião, porque é um truculento. Eu vou votar no Beto Richa, olha como ele é bonito. E tal. Então, a máscara do Beto Richa caiu no dia 29 de abril, e essa máscara ele não vai recuperar mais. Ele tenta. Hoje eu vi aqui ele doando sangue, né? Num gesto de humanidade. Na entrevista que ele deu na Gazeta do Povo, ele disse que o mais ferido, o que mais sofreu com tudo aquilo foi ele. Que aquilo é um pesadelo na vida dele. Então, nós temos que relembrar sempre, porque lá em 1988,
Um outro político fez algo, mas que não chega perto, mas esqueceram. Hoje é um herói nacional aí, o seu Álvaro Dias. Então nós temos que estar relembrando sempre. E o mais engraçado, né, que o secretário de Segurança, né, Paulo Horácio, não tem nada a ver com você, que o secretário de Segurança é o Francisquini, quem decidia lá era o governador, que estavam lá, o Palácio Iguaçu, dá de frente, aqueles janelões. Então é impossível o governador não estar sabendo aquilo que estava acontecendo. E uma simples ligação do governador, do secretário de Segurança, teria cessado tudo aquilo. E o mais incrível é que o Francisquini, o nome do partido dele é Solidariedade. Que solidariedade é esta? Né, que massacra, né, eu vi no blog do Ismael um vídeo ali de 45 minutos, jogando bombas lá do helicóptero em cima de professores indefesos. E aí os professores estão de parabéns, é uma luta difícil, a gente sabe, mas que já tem deputados, os do Camburão agora acho que já não enche mais o Camburão. Tem uns que já não vão querer entrar no Camburão novamente, devido à pressão. E é isto que a sociedade, que os professores têm que fazer. É fazer pressão, mostrar, chamar a atenção da sociedade para que outro fato deste não se repita. E é incrível como você chega no mês da database, daí o governador diz que não tem recursos. Mas será que planejamento é este? Que ele sabe que dali um ano ele vai ter uma database que vai ter que recompor a inflação no salário do funcionário e ele não se prepara para isso. Ele chega na database e daí ele diz que não tem recursos. Agora quer parcelar o pagamento da reposição salarial. Mas por que não planejou antes? Por que não tomou atitudes de contenção de despesas, o tal choque administrativo dele? Por que ele não fez antes? Então, é lamentável. Daí importa um secretário de finanças lá da Bahia, não sei de onde, que vem aqui e quer resolver tudo na porrada, né, sacrificando, né, os professores. Né. Então não estou aqui fazendo demagogia com o professor. Né. Não estou falando a verdade, que é repugnante aquilo que aconteceu lá no centro cívico. Né. E eu apresentei hoje, até vou distribuir, nós concedemos aqui o título de cidadão honorário para o Beto Richa. Mas se o André Vargas eu tivesse proposto o título de cidadão honorário para ele, Vanderlei, e depois eu soubesse de tudo o que ele fez, eu mesmo, como autor, eu iria propor a revogação do título de cidadão honorário, eu iria propor do André Vargas, por exemplo. Então, o Beto Richa, ele não merece título de cidadão honorário em lugar nenhum do Paraná nem do Brasil. O coro que está entoando no Paraná é fora Beto Richa. E está cada vez mais forte. Ele pode ficar até o final, mas ele vai pagar caro pela atitude que ele tomou contra os professores no dia 29 de abril de 2015. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vanderlei.
Eu quero apenas cumprimentar o vereador Clodoaldo e dizer que, sem sombra de dúvida, não é apenas por ser um requerimento da sua pessoa, vai ter o meu voto favorável, sim. Além de ter o meu voto favorável, vereador Clodoaldo, nós temos que pensar a mais do que isso. Nós temos que pensar que, além de acontecer toda essa barbaridade, nada foi resolvido até agora. Os professores continuam fazendo as suas reivindicações, ninguém está correndo como deveria para achar uma solução. E mais do que isso, quem está preocupado com as crianças que estão perdendo aula? Vai perder um ano letivo? E muitas vezes a mídia tenta jogar ainda que a responsabilidade é dos professores. A responsabilidade é tanto do governo quanto dos sindicatos, que não entram num comum acordo, porque nenhum professor, além de ser responsável por educar essas crianças, ou esses alunos, seja lá de qual idade for, a maioria desses professores, eles também são pais e são mães que querem ver os seus filhos jamais sem perder um ano letivo. Então, por isso, eu acho que o maior pedido que nós temos que fazer, e de repente até fazer aqui, presidente, um pedido, juntamente com todos os vereadores dessa casa, ao governo, fazer um movimento para que ache uma solução o quanto antes. A partir do momento que nós também pegar como vereadores dessa cidade, para pedir que mais outra cidade entre nessa campanha, fazendo com que as aulas voltem quanto antes. O que adianta muitas vezes ficar discutindo se vai pagar mesmo, de que maneira vai pagar o que é por direito desses professores, ou por que não acha essa solução logo? Quem vai pagar o ano perdido dessas crianças, desses filhos, de professores, de trabalhadores, de todos? Quem vai pagar esse ano perdido? Não se recupera mais, porque não se paga financeiramente. É um ano que se passou e não vai ter volta. Então nós estamos discutindo, vamos ficar o tempo todo falando sobre todos esses assuntos, essas brigas que acabam acontecendo muitas vezes. Tem muitos professores que por eles até gostariam de voltar para a sala de aula. E o sindicato bate de frente, dizendo, não, vamos lá, vamos bater de frente, porque senão depois não paga. Sabe por que isso? Porque não tem uma garantia, não tem uma segurança. Então precisamos fazer sim um movimento para chegar até o governo, para fazer com que mais cidades façam da mesma maneira, para que nós consigamos fazer com que os professores estejam em suas salas de aulas, recebendo o que é por direito, e os alunos não perdendo um ano letivo. Por isso, senhor presidente, faço essa convocação ao senhor para que todos nós façamos junto. Obrigado pela atenção. Continua em discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Pedro Gilmar Nogueira. Então, em 2009, na gestão passada, eu, que estão presentes aqui, o vereador Clodoaldo, o vereador Pedrinho da Gazeta, o vereador Roberto, nós votamos aqui, de iniciativa do vereador Ismael Padilha, uma moção de título de cidadão honorário ao senhor Beto Richa. E, na época, o Clodoaldo já comentou, todos nós fomos favoráveis ao título de cidadão honorário ao senhor Beto Richa, que era prefeito da cidade de Curitiba na época. Então, a gente, qual que é o argumento para se dar uma moção? Eu acho que é pelo que a pessoa faz, né? E ele, frente à prefeitura, apresentou um bom trabalho, o vereador entrou com a iniciativa dele de pedido de moção, todos nós fomos favoráveis. Aí hoje, já quero justificar meu voto, estou votando a favor dessa moção de repúdio, né? O que ele fez com os educadores, com o pessoal da educação. Então, só para esclarecer, votei a favor quando foi para dar o título de cidadão honorário, como todos os vereadores, foram por unanimidade aqui na época, e hoje estou votando na moção de repúdio exatamente pelo que ele fez. Então, quando a gente se dá um título, se dá pelo que a pessoa faz, não pelo que ele vai fazer, né? Então, essa é a razão do meu voto, que já fica declarado a favor da moção de repúdio. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador doutor Josué, do PT. Eu gostaria aqui de dizer que sou totalmente favorável a essa moção,
pela maneira truculenta, autoritária, prepotente e extremamente, lembrando a época da ditadura, em que o governador Beto Richa atuou junto aos professores. Realmente é uma situação que vai ficar, como disse o vereador Clodoaldo, marcado 29 de abril como dia negro, porque nós temos que sempre procurar valorizar a educação. E nós sabemos que existe uma defasagem enorme na questão salarial dos professores, não só do Paraná, como do Brasil inteiro. Nós esperamos que, agora que está sendo implantada, que 10% do PIB possa ser investido na educação, que haja a possibilidade de melhorar para que esse país possa se desenvolver, e um país só vai se desenvolver quando tiver educação. Então, eu acho que foi uma atitude extremamente insensata, lembrando a época da ditadura, tomada pelo governador Beto Richa, e que merece hoje o repúdio dessa Casa de Leis, bem como de toda a comunidade do Paraná, do Brasil, como foi as manifestações que tiveram, que repercutiram até de nível internacional, aquelas atitudes tomadas lá no dia 29 de abril. Continua em discussão. Só gostaria de me pronunciar, dizendo que teve muitas especulações, né, e muita ansiedade em relação à votação dessa moção, e a gente tratou com naturalidade isso. Aí um cidadão perguntou para mim: ô Roberto, você vai pôr a moção de repúdio para ser votado? Eu falei: mas é lógico que eu vou colocar. Você não quer que eu colocasse uma moção de aplauso para o governador? Quer dizer, a Câmara, no dia 6 de março, a Câmara lotou o plenário, os vereadores apoiaram, nós fizemos documentos, encaminhamos para o governador, na época. Depois houve um pedido aqui de uso do plenário para fazer a discussão de continuidade ou não da greve. Então eu acredito que é com naturalidade que se vota isso. Não tem nada demais de se votar, porque o que houve lá, na verdade, foi realmente truculento, foi uma coisa que não deveria ter acontecido, e todo ato reprovável tem que ser punido. Ou punido pela justiça, ou punido politicamente. Então, a punição de Araucária, da Câmara, representando todos os professores da rede estadual de ensino aqui de Araucária, é a punição política, é a reprovação pela atitude tomada. Como é que nós poderíamos votar diferente? Ou não votar? Seria uma incoerência daquilo que a gente fez no dia 6 de março, né, que recebemos os professores aqui, né? E não é gostoso viver essa situação, é difícil, você recebe pressões também. O movimento grevista não é confortável fazer greve, é desconfortável. Mas não só os professores, mas todos, né, os funcionários do Estado querem a reposição dos 8,17, uma coisa assim. E isso aí tem que ser feito, porque não é aumento de salário, é reposição de perdas. Então, eu acredito que a Câmara de Araucária não vai, de forma alguma, se acovardar, se tornar pequena em proteger ou fazer alguma coisa que possa se omitir em relação às atitudes. É público, é notório, é reprovável e tem que ser votado favorável, porque isso é uma coisa que deve ser feita, né? É uma questão de justiça. Então, a gente estava bem tranquilo, ninguém estava preocupado com essa votação, né? Porque são coisas que a gente, como pessoa pública, nós convivemos com vocês aqui diariamente. Eu não convivo diariamente nem com o Francisquini, nem com o governador, né? Se erraram, tem que pagar pelo erro. Então, eu acho que
uma reprovação política é importante nesse momento. Então, continua em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, se contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Oi? E a sessão continua. Eu gostaria só de pedir para vocês, nós vamos ler em bloco aqui o requerimento para adiantar a sessão. Só gostaria também de explicar para vocês que o presidente não vota, né? Só vota em caso de empate. Mas eu fiz questão de adiantar a minha posição política, porque eu, infelizmente, não posso votar porque eu tenho que colocar em votação, né? Mas vocês já sabem qual é a minha posição. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura dos requerimentos em bloco para a gente adiantar a sessão. Requerimento 35, 33, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46 e 48, todos da vereadora Adriana. Requerimento 0234 do vereador Francisco Cabrini. Requerimento 235 do vereador Vanderlei de Oliveira. Requerimento 3 do vereador Alex. Requerimento 15 do vereador Clodoaldo. Esses são os requerimentos de hoje, senhor presidente. Em discussão, os requerimentos. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Como primeiro Senhor presidente, inscrito, o vereador Pedro da Gazeta, do PMDB. Senhor presidente, antes de abrir a fala dele, Obrigado, senhor queria presidente. pedir licença para mim se retirar. Olha, senhor presidente, eu me sinto até confortável do senhor falar que sou da PMDB, sem brincadeira. Porque eu trabalhei por Requião, eu me sinto confortável. Senhor presidente, senhores vereadores, o meu assunto que vai ser bem rápido. Não vou nem usar os 5 minutos, senhor presidente. Eu só queria fazer um agradecimento especial na data de hoje ao prefeito Lisandro. Hoje à tarde estive com o prefeito lá no bairro Jardim Alvorada, onde o prefeito não foi uma grande obra, mas foi um grande feito para aquela comunidade, que foi liberada aquela marginal da BR para o ônibus transitar pela marginal. O ônibus que vai sentido ao Pinheirinho e que volta também do Pinheirinho para Araucária. Também foi liberar aquela trincheira que era da Petrobras lá e que o morador que morava na Alvorada tinha que se deslocar até a frente da refinaria da Petrobras para poder ir a Curitiba. Então hoje foi liberado lá para o prefeito, eu estive presente lá. Então gostaria de parabenizar o prefeito por esse feito e parabenizar a comunidade que ganhou muito com isso. Lá, devido à comunidade ter que cruzar a BR, muitas vidas foram ceifadas naquela BR. Então, com isso, vai solucionar esse problema lá. Então, mais uma vez, parabéns ao prefeito e muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Clodoaldo Nepomuceno. Eu queria, aproveitando o que o vereador Pedrinho falou em Jardim Alvorada, eu gostaria que houvesse uma intercessão do senhor vereador Pedrinho, para que a prefeitura pague o aluguel. Já intercedi hoje, senhor vereador. Pague o aluguel do Centro Avançado de Saúde, que é R$ 1.600 por mês, e o Centro Avançado de Saúde fica no Jardim Alvorada, e fazem 10 meses que o proprietário vai até a prefeitura, fala com um, fala com outro,
e não pagam um aluguel de R$ 1.600. Então, parabéns para o prefeito pela obra que o DENIT fez, né? E meu repúdio ao prefeito por não pagar um aluguel de R$ 1.600 para um cidadão lá que inclusive reformou a casa para poder abrigar o posto de saúde, posto avançado de saúde. Quanto à questão da greve dos professores, existe por parte dos governantes uma estratégia de que não vamos ceder para buscar jogar a população contra a classe. E chega em determinado momento que tem que haver uma quebra desse paradigma, que o governo seja pressionado por toda a sociedade, e é importante que cada um de nós, além de fazermos um requerimento pedindo para que o governador cumpra a lei, fazer um requerimento para que o governador cumpra a lei. Nós temos que fazer um movimento para conscientizar a população de que tem horas que o enfrentamento, que o confronto democrático tem que existir para que as coisas mudem. Sempre que se coloca panos quentes e não se resolve uma situação em definitivo, a tendência é de que isto se repita, e os governantes estão acostumados com esse tipo de procedimento. Então é uma luta ferrenha, mas nós temos o dever de fazer este requerimento para que o governador cumpra a lei, mas também fazer um esclarecimento para a população de que os professores, aqui do Paraná, lá em São Paulo, está 60 dias em greve, em Santa Catarina, em uma porção de estados, que os professores recebam aquilo que é de direito. Porque só discurso que é a favor da educação não resolve. Daqui uns dias, aliás, eu já li no jornal aí da cidade, jornal isento, entre aspas, de que vão repor a inflação. Agora não se fala quando. Não se fala no fundo rotativo, não se fala nas condições de trabalho, não se fala em nada. Então vamos ver qual vai ser a atitude da administração municipal agora em junho. Será que ele vai seguir o exemplo do governador Beto Richa? Ou será que ele vai repor a inflação? E se não se lê no jornal, como se faz um esforço grande para tentar ludibriar a população? O prefeito não vai dar reajuste para o ICC. Com todo o respeito, eu tenho CC, mas ele tinha que mandar embora 90%. Aí sim, poderia ser colocado notícia em jornal. Agora, dizer que não vai dar um reajuste para quem ganha R$8.000 por mês e querer dizer que isso aí é uma grande coisa, aí é brincar com a inteligência, com a nossa inteligência. Não havendo mais vereadores inscritos. Um recado participei na última sexta-feira, uma reunião na OAB, um convite aberto no próximo dia 10 de junho aqui na Câmara,
a OAB, a Associação Comercial e outras entidades vão fazer o lançamento oficial do Observatório Social de Araucária. Vai ser aqui na Câmara, dia 10 de junho. Então, o convite aberto à comunidade, a representantes da comunidade de Araucária. Foi transferido, vereador Paulo Horácio, por dia 17. Então, reforçamos, então, dia 17. Isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os professores, do público presente. Dizer que é importante, Paulo, o Observatório Social. Eu já entrei em contato com a OAB, mandei convite, entrei em contato com a maçonaria através do José Alves Pinto, o cartorário, o Zeco, e convidei, inclusive com o próprio Ministério Público e com a doutora Bruna, que é a juíza criminal, eu convidei eles para virem aqui na Câmara, todos os atos administrativos da Câmara. Nós criamos um fluxo de compra. Passa pela mão de 7, 8 pessoas, dando pareceres, concordando ou não com essa compra, com preço. Então, eu quero colocar à disposição de todos, não só do Observatório, mas de todo cidadão que queira vir aqui na Câmara. Eu quero ver a compra de computador. Muito bem. Está aqui a compra. O senhor quer levar um computador para ver se aquilo que está dentro é aquilo que nós pagamos? Faço questão que façam isso. Eu quero que fiscalizem. E não vou me sentir nem um pouco incomodado com isso. Aliás, para mim isso é bom. Então eu quero que vocês venham aqui e me acompanhem no dia a dia. Estou assinando cheque. Para que é esse cheque? Para quem que vai? Quanto que foi pago determinado produto? Vai lá na empresa, veja se aquilo que foi pago aqui é o que a empresa vende. É o preço de mercado. Nós temos uma comissão de recebimento. Se comprar 10 quilos de café, não sou eu que recebo, não é vereador. É uma comissão que recebe esse café. Vai atestar que recebeu. Antes disso, passa por um fluxo de controladoria da Câmara, funcionários efetivos, passa por vários setores. Procuradoria Jurídica, através do Dr. Samuel, que está aqui. Então, para nós, o Observatório Social é uma coisa boa. Que venha o Observatório Social, que nos fiscalize, que venham aqui qualquer professor, qualquer cidadão, desde o mais humilde até o mais graduado, queiram vir aqui para fiscalizar, para questionar, para pedir informação, está à disposição. Está à disposição. Então, eu acho que, pelo fato até do observatório estar sendo formado aqui na Câmara, eu acho que eles estão se sentindo bem aqui, porque nós, antes de formar, nós convidamos a OAB e convidamos o pessoal para virem na Câmara, antes até de formar o observatório. Então, não temos medo de observatório, apoiamos e achamos que para mim, ou para a Câmara, para os vereadores aqui, é uma coisa boa. Então, agradeço a presença de vocês e, com a bênção e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.